Porque se eu tivesse feito isso, eu teria perdido grandes oportunidades profissionais na minha vida. Isso aconteceu na minha trajetória profissional por 3 vezes. Eram 4 meses, a minha colega voltou. Eu falei, bom, então eu vou ter que pedir demissão da rádio. E foi o que eu fiz. E aí, a coisa não foi muito bem vista. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, jornalista, ator, roteirista, criador e produtor de conteúdo. Essa série fala sobre as 3 décadas de exercício como jornalista, como comunicador. Já vem aí de alguns capítulos. E antes de eu começar o episódio de hoje, eu queria pedir para vocês o seguinte: eu acabei fazendo nesse formato sobre a série um jeito diferente de encerrar, então eu acabo não fazendo o convite que eu faço sempre nos meus vídeos para vocês curtirem, comentarem. Então eu já quero deixar esse pedido logo no começo. Como o final acontece de um jeito um pouco diferente, até para variar, eu quero já pedir para vocês que eu estou aberto a sugestões. De repente, se vocês tiverem alguma curiosidade específica e quiserem mandar perguntas sobre a vida no jornalismo, como é que é trabalhar no jornalismo de televisão. Eu estou procurando contemplar aqui fatos marcantes da minha trajetória, mas de repente alguém tem uma curiosidade mais específica. Se eu puder de alguma forma esclarecer, contribuir, contar como tempo de profissão eu tenho para isso, então de repente talvez eu consiga esclarecer essa dúvida, essa curiosidade aí de vocês. Então fiquem à vontade para curtir, para comentar, para pedir, para fazer perguntas. De repente depois eu faço, não sei se no meio da série ou no final, eu faço um só com perguntas, respondendo perguntas de vocês, vai ser um grande prazer. Bom, vamos lá. Se não me engano, no último capítulo eu contava sobre os perrengues do meu primeiro trabalho como jornalista, que foi na rádio CBN em Santos, aquele perrengue de mal saber usar um celular que estava chegando, né? Até então os repórteres de rádio entravam do orelhão. Eles encontravam um orelhão, paravam e entravam ao vivo. E assim que era. Esses eram os tempos do rádio pré-celular, pré-tecnologia que a gente tem hoje. Hoje em dia é muito mais fácil você estar em determinado lugar. Eu, como eu disse no capítulo anterior, eu peguei já essa fase do celular, mas quando o celular estava chegando nas nossas mãos. Então eu confesso que eu não sabia usar. Eu acho que até eu pegar o celular da rádio para fazer uma entrevista, como eu conto com a entrevista do prefeito da cidade na época, eu ainda não tinha o meu celular. Era um negócio muito novo. Eu estou falando de 96, então era um negócio muito novo. Fui ter celular um pouco depois, não sei se em 98, 97, acho que foi alguma coisa nesse sentido. Você tinha que se inscrever, enfim, outras histórias. E aí eu segui com o meu trabalho na rádio, mas o meu trabalho na rádio era um trabalho temporário. Por quê? Porque eu entrei substituindo uma colega que, por sinal, tinha feito faculdade comigo, e ela tinha saído de licença maternidade. Então, quando foi dada essa oportunidade pelo Edgar Boturão de que eu compusesse o time da CBN, era uma vaga temporária. Era uma vaga que ia durar, naquela época, se não me engano, as empresas ainda praticavam os 4 meses de licença maternidade. Então, eram 4 meses de trabalho. Mas eu agarrei aquela chance com unhas e dentes, porque afinal de contas, era a primeira oportunidade, era fazer um veículo que hoje eu acho que eu consigo ter um pouco mais a dimensão da importância que foi começar nele, começar em rádio.
Os meus pais, particularmente, ouviram muito rádio. Meus pais são de uma geração pré-televisão. Então eles sempre ouviram muito rádio. E mesmo quando veio a televisão, meu pai e a minha mãe sempre tinham o radinho deles ali perto. Minha mãe tinha os apresentadores preferidos dela, meu pai também tinha os programas preferidos para ouvir as músicas sertanejas dele e tal. Então eles tinham essa ligação com o rádio. Tinha uma tia também muito querida, a tia Alice, irmã da minha mãe, que a vida inteira ela ouvia muito mais rádio do que via televisão. Ela era quase acionista da Rayovac, das pilhas todas, até chegar na Duracell, porque era um radinho de pilha. Ela tinha um radinho de pilha porque era o que tinha mais mobilidade para ir para lá e para cá, para o tanque, para a cozinha, para a sala, para a arinha, quando ela sentava ali para descansar um pouco. Então o rádio sempre foi muito presente. Mas eu tinha essa consciência de que a princípio eram 4 meses da licença maternidade da minha colega. E aí começava um aprendizado que, assim, não menospreze as chances, mesmo você achando que você não vai desfrutar delas por muito tempo. Porque se eu tivesse feito isso, eu teria perdido grandes oportunidades profissionais na minha vida. Isso aconteceu na minha trajetória profissional por 3 vezes. Por 3 vezes eu era apenas um funcionário eventual. Eu iria ficar na rádio 4, depois eu vou contar quais foram as outras funções. Em todas essas situações, eu acabei ficando e fiquei por anos. Talvez a da rádio tenha sido a menor permanência, porque a rádio depois logo acabou. Foi praticamente desmontada a equipe, né, da rádio. Mas eu fiquei na rádio CBN de 96 a 98? Acredito que sim. Foram 2 anos. E engraçado, eram 4 meses, a minha colega voltou. Teve o bebê, teve direito a essa licença justíssima para mães e pais também, para pais agora, inclusive, o prazo se ampliou, né? Mas eu tenho quase certeza que naquela época, 1996, ainda eram só 4 meses. E ela voltou. E eu falei, bom, já vou catando minhas coisas aqui, né? Já vou me preparando para ficar sem esse trabalho, né? Infelizmente. Só que por essas movimentações da vida, ou do destino, ou do redator da nossa existência, ou do roteirista, seja lá o que for, acreditem vocês no que acreditarem, eu acabei ficando. O que era uma vaga temporária de 4 meses acabou se tornando um emprego fixo para minha alegria. E foi uma experiência incrível. Era o primeiro trabalho, com todos os perrengues que eu já contei para vocês, que eu passei, com uma equipe muito bacana. Coincidentemente ou não, eram quase todos colegas de turma, né? Eu já falei aqui, o Edgar Boturão era o chefe, tinha a Viviane, que é uma grande amiga, Cláudia, outra grande amiga, a Ana Paula, que foi essa pessoa que eu cobri a licença maternidade, voltou e eu acabei ficando. Esses tinham sido da mesma turma da faculdade, esses que eu citei. E era uma turma maravilhosa, num tempo incrível. Com o tempo a gente inventou um quadro de cultura que não existia. A gente precisava cobrir alguns minutos de um programa da CBN, que eu nem sei se existe ainda, à noite, chamado Noite Total. CBN Noite Total, se eu não me engano. Não sei se ainda existe na CBN esse programa, esse momento, esse horário. E aí a gente precisava cobrir com uma programação local, com um bloco local. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa de cultura? Se vier algum artista, a gente entrevista, grava e usa à noite. Se não, a gente faz um texto dando dicas. Porque eu acho que, se não me engano, o Noite Total da CBN em São Paulo era sobre cultura. Gente, é muito, muito tempo, são muitos anos atrás. Nem de tudo eu vou me lembrar,
mas eu fiz de propósito não ficar relendo muita coisa, revendo muita coisa, até para fazer esse exercício de memória. Mais do que tudo, isso aqui também é um exercício de memória e de revisita da minha história para mim. Então eu não ia ficar aqui lendo datas e fatos e tudo mais, né? Mas, enfim, o fato é que foi um momento maravilhoso, incrível, até que pintou um outro trabalho e eu tive que pedir demissão. Com muito pesar, eu pedi demissão. O outro trabalho era numa produtora de vídeo e aí eu faria essa transição do rádio para a TV. Eu já vinha conciliando os dois. Eu fazia um trabalho numa produtora de vídeo de manhã em Cubatão, que fazia uma TV institucional dentro de uma siderúrgica, pegava um ônibus em Cubatão, intermunicipal, e vinha para o centro de Santos trabalhar na CBN a tarde inteira. Foi justamente por causa desse trabalho, houve uma hora em que eles disseram assim: Celso, a gente queria você por mais tempo, por mais horas aqui no trabalho. Eu falei, bom, então eu vou ter que pedir demissão da rádio. E foi o que eu fiz. E aí a coisa não foi muito bem vista. Não pelo meu então chefe, o Edgar, mas pela alta direção da Rádio CBN Santos. E depois aconteceram coisas ainda muito mais significativas e que me serviram de lição. Bom, mas isso eu não vou contar nesse episódio. Isso vai ficar para o próximo episódio da série 30 anos até aqui e que eu espero não pare por aí.